Primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 1. Quem está aí, diga amém. Amém. Muito bem. Quem conseguiu achar, diga amém. Amém. Muito bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o texto do verso 13 ao verso 19. 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 19. 1 de Pedro é lá no finalzinho, quase encostada no Apocalipse, lá no finzinho mesmo da Bíblia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Amém? Vamos sentar. Quem está com o telefone ligado ainda, ou bote no silencioso ou desligue, por favor. E vamos colocar toda a nossa atenção nessa hora na palavra. Quero destacar para os irmãos os versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Senhor, como já pediu o teu servo, o pastor Vanderlei, que agora notemos a tua presença aqui entre nós, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para andar entre nós, para ministrar esta palavra, porque há de ser clara, útil, transformadora, aplicada aos nossos corações. Tira de nós nessa hora o cansaço, as preocupações, as distrações, para que a nossa atenção esteja tão somente voltada para Ti e para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Meus irmãos, eu fui trazido para esse texto aqui no final de semana passado, num link, que na verdade eu estava estudando, meditando num texto do Antigo Testamento, texto de 2 de Reis, capítulo 3, que fala sobre a vitória de Israel sobre Moabe, uma mensagem que eu já compartilhei aqui com os irmãos há 1 ano e meio atrás, mas quando eu estava relendo esse texto do 2 de Reis 3, eu fiz um link para esse texto, e esse texto para mim foi tão forte, tão marcante, que eu pensava nessa noite em falar de uma outra coisa, e aí meu coração ficou ancorado nesse texto, e então entendi que
que o Senhor queria que eu meditasse nesse texto. O texto que eu estava lendo, do segundo livro de Reis 3, o inimigo lá naquele texto de Israel, Moabe, estava declarando guerra e gerando crises para o povo de Israel, trazendo bastante dor, bastante sofrimento, porque naquele momento a família do rei Acabe, conta o texto, estava numa crise, e a crise da família do rei Acabe era uma crise que estava basicamente repousando sobre uma decisão daquela família, decisão do rei Acabe, da sua família, que era uma decisão de viver longe de Deus, de abrir mão da intimidade de Deus, de ter uma separação da comunhão com Deus. E que, mesmo sendo povo de Deus, Israel, mesmo sendo um homem rei de uma nação, nação de Israel, claramente declarada e revelada como povo de Deus, mesmo sendo um rei que conhecia Deus, conhecia o poder de Deus, conhecia a grandeza de Deus, os milagres do Senhor, o amor, a palavra, decidiu viver uma vida distante de Deus. Decidiu viver uma vida que eu vou chamar aqui de um mix. Ele decidiu viver assumindo, incorporando, trazendo para a sua vida hábitos, inclinações, costumes dos povos que cercavam Israel. Viveu uma vida misturada, vamos dizer assim. Povo de Deus, nome de Deus, mas vivendo uma vida claramente misturada, com uma religiosidade misturada, com hábitos misturados, com inclinações misturadas. Casaram-se com uma mulher, rainha Jezabel, que não era do povo de Deus, rainha essa que tinha hábitos, inclinações, prioridades muito diferentes das do povo de Deus, sensualidade, uma sede enorme pelo poder, pelas riquezas, uma busca enorme por coisas materiais, um culto e uma adoração muito misturada. E essa vida sem compromisso, essa vida sem uma diferenciação, sem essa separação, sem uma exclusividade, uma dedicação total ao Senhor, que chama a atenção em Acabe e sua família nesse texto, a minha memória começou a buscar na história de Israel e vi que isso não era uma exclusividade de Acabe. O povo de Israel em todo o tempo vivia assim. No meu tempo de adolescente a gente usava uma expressão que agora não existe mais, mas era muito comum, ele era crente São Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Conhece essa expressão? Isso era uma coisa antiga, né? Então, a gente percebe que Israel vai vivendo essa vida em todo o tempo, desde que foi para o Egito, depois, quando chegou em Canaã de volta, quando Deus disse, olha, separa, não se mistura, não se contamina com os hábitos, com os meios de culto, de adoração, não assuma as prioridades, a visão dos cananitas à sua volta. Depois no cativeiro babilônico, a mesma coisa, Israel sempre incorporando, assumindo essa vida mix. Santificação, santidade, eu sei que não é um tema muito assim vibrante, não é um tema que aquece assim o coração, é um tema muito simpático, muito motivacional, mas eu gostaria nessa noite de convidar os irmãos a refletir um pouquinho nesse texto. Eu acho, e pensando em mim, que nós temos vivido uma vida evangélica que eu vou chamar de uma vida em patchwork. As mulheres, eu acho que mais do que os homens, sabem o que é trabalhar em patchwork, fazer aquele mix, aquela colcha que vai com vários pedaços de vários panos. Já viram o que é um trabalho em patchwork? Você costura um pedaço de um pano, um pedaço de outro, um pedaço de outro. E eu percebo que muitas vezes, semelhantemente a Israel, a família de Acabe, nós também temos vivido uma vida espiritual em patchwork. Somos um povo que se diz evangélico,
somos um povo que vem à igreja, que confirma que tem compromisso com Deus, é um povo que ouve mensagens claras, ungidas, mensagens poderosas, ouve falar de um Deus que nos ama, de um Deus que quer para si a nossa exclusividade, que tem ciúmes de nós, mas nós insistimos em fora daqui, fora dessas paredes, fora dessas portas, onde andamos, onde trabalhamos, onde vivemos, ter um comportamento, muitas vezes, muito semelhante àqueles que nos cercam, aos nossos companheiros, aos nossos colegas, aos nossos vizinhos. Insistimos em manter, ou em não deixar, ou em preservar hábitos, lazeres, prazeres, inclinações, costumes, prioridades, princípios desse mundo que nos cerca, nos rodeia, desses que nós vamos chamar de cananitas. Muitas vezes tem sido difícil reconhecer fora da igreja aqueles que são de Deus, quem é e quem não é do Senhor. E talvez isso seja um pouco por causa dessa característica nossa, muito humana, que aparece muito exaltada na vida, no comportamento dos adolescentes, mas que é de todos nós, essa grande necessidade que nós temos de ser aceitos, de sermos entrosados, integrados, essa nossa dificuldade de lidar com a ideia de que estamos sendo excluídos do grupo. Em grande parte, eu creio que esse comportamento se deve por causa disso, mas em grande parte também eu diria que é porque nós não sabemos resistir, ou não queremos, ou não conseguimos resistir a essas fortes atrações, emoções, inclinações que o mundo oferece, que cotidianamente nos bombardeia. O certo é que crente vivendo essa vida mix, essa vida patchwork, é uma vida que vai se corrompendo, enfraquecendo, abrindo brechas para o inimigo, enfraquecendo o nosso testemunho, nossa capacidade de evangelizar, afastando a gente de Deus, dentre tantas outras coisas, ainda que estando na igreja, domingo após domingo, e frequentando a igreja. Essa palavra de Pedro, sede santos, ou santificai-vos, é uma convocação, é um apelo, é uma ordem, uma ordenança, que quando a gente olha para a Bíblia como um todo, vê que ela atravessa toda a Bíblia. Lá em Levítico 19:2, o Senhor chama Moisés, no Antigo Testamento, e diz: fala ao povo, sede santos porque eu sou santo. Jesus, no Sermão do Monte, naquele sermão famoso da ética, do reino, da ética para a vida da igreja, Mateus 5,48, diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E agora nas cartas apostólicas encontramos novamente a mesma exortação de Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Tanto no hebraico quanto no grego, no Novo Testamento, essa palavra sede santos contém dois sentidos. Há um sentido que é o sentido de algo que é separado, consagrado, dedicado para o serviço de Deus, para a adoração ao Senhor. Por isso, muitas vezes, santo é também aplicado a objetos, instrumentos, como também significa a pureza moral espiritual. Portanto, na palavra, nós, povo de Deus, igreja de Deus, somos chamados ao mesmo tempo para estarmos separados, para vivermos uma vida dedicada, diferenciada, para andar com Deus, e ao mesmo tempo para viver uma vida que vai sendo transformada interiormente, que vai sendo limpa, purificada, transformada a cada dia mais à imagem e semelhança de Cristo. Esse texto que nós escolhemos aqui, de 1 de Pedro capítulo 1, que nos exorta novamente, sede santos, porque eu sou santo, nesse texto Pedro apresenta 4 argumentos pelos quais devemos ser santos. E depois ele apresenta 4 meios ou formas, o como chegarmos a esse fim. Vamos primeiro ver quais são as 4 razões pelas quais nós precisamos ser santos.
Você está com o 1 Pedro aberto aí, capítulo 1? É o texto que nós vamos recorrer, não feche. A primeira razão pela qual nós temos que ser santos, precisamos, devemos ser santos, a primeira razão se encontra na nossa identidade. A primeira razão tem a ver com a nossa identidade. Capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos forasteiros da dispersão em Ponto, Galácia e Capadócia. Primeira razão que nós precisamos entender é que nós temos que ser santos por causa da nossa identidade. Nesse primeiro verso, Paulo está identificando a quem ele está escrevendo essa carta e fazendo essa ordenação. E esse verso primeiro tem 3 palavras-chave: eleitos, forasteiros e dispersos. Ele identifica os seus leitores com 3 palavras: são eleitos, forasteiros e dispersos. E essa identidade dos leitores da carta é uma identidade que identifica-se conosco também. Nós estamos identificados com essa identidade. O povo que está recebendo essa carta é uma igreja, é um povo escolhido de Deus, é um povo eleito de Deus, chamado para se estar perto de Deus. Essa palavra aí, eleito, tem o sentido no grego de alguém que foi chamado para ficar pertinho de Deus, para ser de Deus, para ser povo de Deus, uma gente amada, especial. Então, a palavra está se dirigindo a gente que está sendo chamado para Deus, para viver com Deus, mas é gente que não está vivendo na Judéia nem em Jerusalém. Ele diz, são eleitos, mas que são forasteiros. Portanto, a palavra está dizendo que é uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou igreja, que está vivendo fora da religiosidade. Não está em Jerusalém, não está na igreja, não está no calor do seu povo, não está na Judéia. É gente que é forasteiro, que está de passagem numa terra não sua. A tradução da palavra forasteiro é gente que está passando por uma terra não sua. Ainda diz que é uma gente que se encontra dispersa, espalhada, vivendo num terreno estranho, andando numa terra desconfortável, muitas vezes opositora. E a motivação de Pedro escrever essa carta é exatamente porque esse povo de Deus, esses eleitos de Deus, porque não estavam em Jerusalém, não estavam na Judéia, estavam vivendo na Ásia, cercado por gente que se opunha, que perseguia, que pressionava, estava tendendo, por causa do medo da situação aflitiva, para buscar uma maior sintonia com aquele povo, uma melhor acomodação, talvez uma maior simpatia, angariar uma simpatia, uma aceitação, estava procurando de viver e adaptar a um comportamento que não era o seu comportamento, vivendo, como diríamos assim, uma vida de agentes ultra secretos de Deus. E essa identidade é uma identidade que se identifica conosco, porque nós também somos eleitos de Deus. Nós aqui nessa igreja, nessa noite, estamos reunidos como gente eleita de Deus, gente chamada para viver perto de Deus, gente que está no coração de Deus, gente que tem recebido o cuidado de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus. Somos eleitos, mas também somos forasteiros. Como somos forasteiros? Porque desde que fomos salvos, passamos a fazer parte de um outro povo, de um outro reino. Jesus diz que nossa morada não é aqui, vou para o céu, lá há muitas moradas, vou para lá preparar-vos lugar. Paulo entendeu isso, e Paulo diz tanto em Colossenses como em Filipenses, que nós somos de um outro povo, de um outro reino, nossa pátria está nos céus, diz Paulo na sua palavra. E aqui Pedro confirma essa visão, quando diz que nós, capítulo 2, verso 11, somos peregrinos e forasteiros. Estamos vivendo hoje, andando numa terra, num reino que não é o nosso. Estamos aqui de passagem, estamos aqui numa terra que não é nossa. Aliás, igreja quer dizer isso, chamados para fora. A palavra igreja em grego quer dizer eclésia, alguém que foi tirado de um bolo, alguém que foi tirado de uma massa, alguém que foi separado. Mas diz o texto que são dispersos, ou seja, nós fomos escolhidos para estar com Deus, somos eleitos de Deus,
mas somos forasteiros, contudo estamos dispersos, espalhados, no sentido figurado da palavra, estamos semeados. Fomos semeados onde estamos andando e vivendo, no bairro onde moramos, no trabalho que trabalhamos, no meio das pessoas com quem convivemos, nós fomos dispersos, estamos semeados. Então fomos escolhidos, separados, estamos peregrinando numa terra que não é nossa, mas estamos aqui semeados. No dizer de Jesus, somos sal da terra. No dizer de Paulo, estamos aqui como embaixadores de Cristo. Portanto, irmãos, é essa identidade de alguém que está aqui, numa terra que não é sua, vivendo uma intimidade com Deus, mas semeados nesse tempo, nessa hora e nesse endereço onde estamos, exatamente para sermos povo de Deus, sermos gente de Deus, gente que tem característica de Deus. Então, a nossa identidade tem a ver com a nossa missão. Se você não é diferente, se eu não sou diferente, se eu não tenho a cara do Pai, o cheiro do Pai, o jeito do Pai, então, aqui semeado e disperso, embaixador, eu perdi minha missão, porque eu aqui estou exatamente para atrair, para contrastar, para propor uma nova vida, uma nova alternativa. É a nossa identidade que nos imbui de uma missão. E a nossa identidade e a nossa missão depende de estarmos vivendo uma vida santa, como Pai. A segunda razão pela qual Pedro diz que nós temos que ser santos está no verso 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito e para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Notaram que nesse verso 2 diz que nós somos eleitos pela presciência do Pai, na santificação do Espírito, para obediência pela aspersão do sangue de Jesus. Olha aí a trindade. A segunda razão pela qual nós temos que ser santos é porque isso tem a ver com a nossa natureza. Não quero entrar aqui no caso na discussão sobre eleição, predestinação, presciência, não é essa a nossa palavra nessa noite, mas o que o texto está dizendo é que nós estamos recebendo uma ação direta da Trindade num projeto que Deus tem para nós. E esse projeto de Deus é o seguinte: primeiro, a presciência de Deus Pai, ou seja, eu e você não somos filhos do meu pai, da minha mãe, você do seu pai, de sua mãe, por causa de um encontro, de um casamento, de um esbarrão na rua, de uma firma onde trabalhavam, algo fortuito, algo que os astros conspiraram. Nada disso, a palavra está dizendo que Deus, em primeiro lugar, tinha a mim e a você na mente dele. Antes de eu aparecer, de eu existir, como diz o Salmo 139, verso 16, quando eu ainda era uma substância informe, eu já estava na cabeça de Deus. Eu e você estávamos na mente de Deus. Deus pensou em mim, pensou em você, planejou para mim e para você, fez um projeto para mim e para você, traçou um projeto para mim e para você, e depois, no tempo e no espaço, fez a gente ser inserido na história, nesse mundo. Aí o Espírito Santo veio e nos atraiu a Cristo, e nos chamou a conhecer a cruz e o Evangelho, trabalhou em nós o arrependimento e a fé. E quando a gente nasce de novo, pela ação desse mesmo Espírito, ele vem morar dentro de nós, somos templo do Espírito, e aí começa uma obra em nós de santificação. Mas isso tudo só se torna possível e real porque o Filho foi à cruz, derramou o seu sangue na cruz, e o que tornou possível toda essa obra do Pai e a capacitação do Espírito é o fato de que, pela obediência ao convite da cruz e pela aspersão do sangue, então nos tornamos filhos de Deus. Então Pedro está dizendo que é essa natureza especial de alguém que é trabalhado na mente de Deus, que é santificado pela obra do Espírito e que é transformado pelo Espírito e que é atraído para a obediência em Cristo, que forma em nós uma nova natureza.
Esse projeto é um projeto de separação e santificação. Então, por causa dessa nossa natureza, somos santificados e devemos estar sendo santificados. A terceira razão, eu disse que são 4, pela qual Pedro diz que nós precisamos ser santos, ele diz aqui que é a nossa esperança. É a nossa esperança que nos faz buscar a santificação. Olha o verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, quando estávamos longe de Deus, vagando, perdidos, estávamos mortos e sem esperanças. A vida sem Deus é apenas nascer, viver e morrer. Mas essa obra de Deus, da eleição, da santificação, da cruz, do novo nascimento, nos chama, nos leva a Cristo, nos dá uma nova filiação. Paulo aos Romanos diz que quando estamos em Cristo, somos salvos por Cristo, podemos agora chamar a Deus de nosso Pai. Então ganhamos uma nova filiação. Diz aí o texto que há uma viva esperança em nós. Essa esperança que agora ganhamos é viva porque ela está baseada num Cristo que foi ressurreto, foi mediante a ressurreição de Cristo. Então essa esperança de estar com Deus, de andar com Deus, de viver com Deus, essa esperança é viva porque ela é eterna. É de uma vida eterna, de estar com o Senhor para sempre. Verso 4 diz que essa viva esperança é de uma herança. É de uma herança que é incorruptível, não tem mácula, imarcessível. Ou seja, a esperança que temos, que recebemos, é de uma herança que não se corrompe, que não acaba, que não se corrói, que não tem manchas, não tem erros, não tem vícios, que é imarcessível, não murcha, está reservada nos céus para nós. Ou seja, a esperança que ganhamos de Deus quando nascemos de novo é que vamos receber uma vida eterna com Deus, vamos andar com Deus, vamos morar com Deus, somos filhos e ganhamos uma herança. Essa é a esperança que nós temos. E o que garante essa esperança é o poder de Deus que ressuscitou o Filho. Portanto, é uma esperança viva, garantida por causa do poder de Deus que levantou Jesus Cristo de entre os mortos. Nossa esperança, então, é de que teremos uma vida nova, um corpo glorioso, andaremos numa cidade celestial, estaremos na presença de Deus e eternamente viveremos uma vida feliz, plena e realizada. E essa esperança não se pode comparar com nenhuma promessa, nenhuma esperança que o mundo venha nos oferecer. Qualquer promessa que o mundo nos faça aqui e agora, em nada, nem se aproxima da viva esperança para a qual fomos chamados e regenerados. É o que diz Pedro. Sois guardados, verso 5, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que vai se revelar no último tempo. Nisso exultais. Verso 6, Pedro está dizendo, olha, o que nós esperamos de ver no crente é uma alegria de quem pula o tempo todo, quem salta igual pipoca. O povo de Deus tinha que andar vivendo, pulando, exultando, porque não tinha nada, vivia uma vida vã, perdida, mas ganhou filiação e ganhou uma herança. A herança de viver eternamente com Deus no céu. Uma vida eterna de paz, alegria, realização na presença de Deus. Ora, quem ganhou essa promessa, quem ganhou essa esperança, tem que viver pulando e saltando o tempo todo. Vai viver com Deus eternamente. E ele diz, olha, a alegria disso tudo, verso 4, diz assim, é porque isso está reservado nos céus. Final do verso 4, olha aí. E o verso 5 diz assim, sois guardados pelo poder de Deus. Gosto muito dessas duas palavras. A esperança, a herança está reservada e nós somos guardados para a salvação.
Então, em outras palavras, Pedro está dizendo, olha, você tem que andar pulando de alegria. Por quê? Primeiro, você não era nada, não tinha nada, estava morto, perdido em pecados, e ganhou vida, foi regenerado, ganhou filiação, você agora é filho de Deus, você pode estar com Deus, andar com Deus. Segundo, você ganhou uma herança eterna, vai viver eternamente com Deus, vai viver no céu para sempre. E mais do que isso, exultai, porque a herança que você recebeu é uma herança que já está reservada. A palavra grega diz aí, está com seu nome lá e é teu. Quando você chegar lá no céu, pode procurar que já tem lá o seu lugar, o seu endereço, o seu nome. Igual quando a gente faz a inscrição pela internet para um congresso, e aí você vai, sem nunca ter ido, chega naquele lugar, olha assim, quando vê, já está lá a pastinha com o seu nome, a caneta com o seu nome, o crachá com o seu nome, o quarto com o seu nome, a cama sua. É tão gostoso que você chega lá e vê que estava tudo reservado para você. A palavra está dizendo que o poder de Deus já está reservando a herança. Quando você chegar no céu, vai encontrar lá seu nome, seu lugar, seu endereço, está tudo reservado. E diz mais ainda, não é só por isso que você vai pular, andar pulando e exultando. Não é porque é filho, não é porque tem herança, não é porque a herança está reservada, é porque, além de tudo, você é guardado para a herança. Eu e você estamos sendo guardados para a herança. Olha aqui, a herança está reservada para você, e você está guardado para a herança. E tudo isso é pelo poder de Deus. É por isso que a gente fala, como bons presbiterianos, ninguém perde a salvação, porque a salvação não depende de eu ser bonzinho ou ruinzinho, obedecer ou desobedecer. O que garante a minha salvação é o poder de Deus. Sois guardados, não tenha medo. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm tristeza com a prática do pecado. Aquele argumento que diz assim, não, eu não acredito na garantia da salvação, porque e se eu pecar? E se eu me desviar? E se eu sair da igreja? E se eu me esbarrafar aí pela sarjeta? Aí a resposta é simples. Se você optar deliberadamente por fazer tudo isso, você nunca nasceu de novo. E a promessa é para quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo, diz João, não vive na prática, não tem prazer no pecado. Se você escorregar, você sacode as calças, levanta e segue em frente. Quem tem filho sabe que muitas vezes seu filho faz bobagem. Alguns fazem mais, outros fazem menos. Graças a Deus lá em casa, as minhas 3 quase não fazem bobagem. Creio que é de vocês também. Quando faz bobagem, faz malcriação, diz que não gosta mais, não amo você, papai, vou-me embora daqui, vou fazer minhas coisas, vou para a casa de titia, vou morar com vovó, não quero mais, você fala isso, vira as costas, bate a porta, vai embora, você fica ali chorando, chora aquela tristeza, pergunta, ela deixou de ser sua filha? Ele deixou de ser seu filho? Não está em casa, não está vivendo na tua presença, não está com a alegria da convivência e da comunhão, saiu, virou as costas, fez malcriação, se afastou, deixou de ser seu filho? Não. Quem é filho, quem nasceu de novo, é para sempre. O poder de Deus te guarda. A quarta e última razão pela qual temos que ser santos, Pedro apresenta aqui dos versos 10 a 12. É a nossa posição diante de Deus, a posição. Então eu já falei que as 4 razões de vivermos em santidade é a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa esperança e a nossa posição. Que posição? Pedro está apresentando aqui do verso 10 a 12. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, porque às vezes eu fico um pouco preocupado com o tempo e vou pulando algumas coisas, mas depois eu chego em casa e digo assim, puxa vida, eu tinha que ter falado aquilo. Pedro está dizendo ainda, nesse terceiro ponto, sobre essa esperança, ele diz que nós estamos sendo guardados por Deus, e que nisso precisamos exultar. Aí,
ele vai e diz assim: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por provações. Ou seja, ele está dizendo, crente tem que andar pulando, alegre, feliz, ainda que, mesmo que Deus matricule você numa pós-graduação, bote você num curso de especialização. É o que o texto está dizendo. É claro que não está dizendo com essas palavras, mas é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, se eu achar, Deus falando, que por um breve tempo, você precisa ser trabalhado, especializado, purificado, aperfeiçoado, vou botar você num caminho que vai passar por uma provação. Então, o povo de Deus exulta, não exatamente por causa do sofrimento, mas exulta por causa das finalidades, dos objetivos pelos quais Deus te submete a esse sofrimento. É o que Pedro está dizendo. Verso 7, ele faz isso para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, apurado pelo fogo, isso ainda vai redundar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus, a quem não havendo visto, a mais, não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível, cheio de glória, alcançando lá no fim da caminhada a vossa salvação. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, Deus está te dando uma esperança, é algo maravilhoso, pula de alegria, ainda que Ele te matricule num curso de pós-graduação, onde Ele vai trabalhar você, purificar você, especializar você, para que você fique melhor do que você é, como o ouro que vai ao fogo para queimar as impurezas, vai purificando o ouro no fogo, vai purificando, vai ficando o ouro lindo, você vai olhar para o ouro, vai ver aquele brilho, vai ver seu rosto refletido, e quando Jesus aparecer, você ainda vai dizer que obrigado, Jesus, glória a Deus, porque eu estou desse jeito aqui agora, foi bom ter passado pela provação. A quarta razão, voltando então, como eu tinha dito, é a nossa posição, que está aqui do verso 10 em diante. Qual é a nossa posição? Nós temos uma posição privilegiada no projeto de Deus. Ele diz assim, olha, a respeito dessa salvação, os profetas indagaram, inquiriram, profetizaram acerca da graça que estava a vós outros destinada, investigaram atentamente qual a ocasião, as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, dando de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado, contudo, que não era para si mesmo, mas era para vós. Eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, aqueles que pelo Espírito Santo foram enviados do céu, eles vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, nós temos uma posição de honra nesse projeto todo de Deus, porque os profetas, os servos de Deus do Antigo Testamento, não entendiam com clareza o que falavam, pregavam, profetizavam, viam, anunciavam, mas não sabiam muito bem do que estavam falando. Vários profetas sofreram, foram perseguidos, para que essa mensagem de salvação, de escolha, de eleição, de vida eterna chegasse a nós. Os próprios anjos no céu ficaram tanto ou quanto frustrados, fizeram um beicinho, desculpe aqui a expressão, isso é da minha parte, a Bíblia não fala nada disso, mas eu que fiquei pensando assim, gente, os anjos ficaram assim no céu, deixa eu, Senhor, calma, isso não é para você, é para eles. Eu queria falar, eu queria anunciar, eu queria revelar, eu queria evangelizar, calma, isso é para homens, para o meu povo, fica quietinho, vocês têm um ministério diferente. Tudo isso, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, todas as visões, todas as mensagens, todas as profecias, toda a frustração, entre aspas, angelical, tudo estava no fundo, voltado para nós. Tudo tinha como alvo o nosso alcance, nós sermos alcançados, nós sermos santificados, nós sermos levados aos braços do Pai, podermos chamarmos o Pai de Pai e de filhos, sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como diz Paulo aos Romanos. Então temos uma posição de honra.
Todo esse projeto de salvação e de santificação tinha como alvo a nossa vida. Então Pedro está dizendo, isso é maior, uma motivação para que você honre isso. Santifique-se. E é assim que ele abre o verso 13, que foi o texto que nós lemos, por isso, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, por causa disso que eu falei, do verso 1 até o verso 12, por isso, sede santos. Por causa dessa natureza, por causa dessa identidade, por causa dessa missão, por causa dessa esperança, por causa dessa posição de honra, sede santo, cara. Vai santificar, rapaz, moça. Aí ele entra nos 4 como. Mas como é isso? Há 2 domingos atrás, o pastor João Ailmer me disse assim, a igreja muitas vezes fala de coisas que nós devemos ser, mas nunca diz como. Nós ouvimos coisas lindas, maravilhosas, mas como é que se faz isso? Como que se chega a isso? Lembra, pastor João Ailmer? Lembra, né? E aí Pedro, sabendo das ansiedades do pastor João Ailmer, bota aqui os como. E há 4 como chegamos a essa santificação. Qual o caminho? Primeiro, verso 13, guardando a mente e preservando a sobriedade. Guardando a mente e preservando a sobriedade. Verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essa ilustração, essa palavra é muito clara de ser entendida para aqueles leitores desse ano aqui, do ano 60, da era cristã, porque eles sabiam o que significava cingir o entendimento. Mas eu vou explicar para vocês, eu não estava naquele tempo, nem pastor Josué, que é o nosso decano, né? Valeu, Theo. Vingança. Mas nós lemos e sabemos o que significa cingir. Antigamente, as pessoas, os homens, andavam com aquelas vestes enormes, aquelas túnicas enormes, uns camisolões. E quando eles tinham que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, ou trabalhar, ou correr, ou andar, ou lutar, eles precisavam amarrar, botar um cinto para segurar aquele camisolão junto, cingir a veste. Cingir a veste capacitava você a ir, correr, lutar ou fugir. E é usando essa ilustração que Pedro diz, olha, a primeira maneira pela qual você vai caminhar no sentido de ser santo, o como é vigiando, cuidando, disciplinando, amarrando, preservando a tua mente. Amarra as coisas, segura, aperta, guarda. Fique pronto para lutar ou para fugir diante das circunstâncias. Tendo sempre como a perspectiva diante de você a volta de Cristo. Toda a ação, toda decisão, toda paixão inicia-se nos nossos pensamentos. Então a primeira orientação de Pedro tem a ver porque é lá na mente. E aqui a palavra que aparece aqui como entendimento inclui pensamentos, emoções, sentimentos, planos, sonhos, projetos. E é lá na mente que os primeiros e mais agudos ataques do inimigo se dão. O lugar onde Satanás mais gosta de lançar dardos é na mente. Os desejos, os sonhos, as imagens, as paixões, as fortes atrações, a inveja, o querer ser mais, o querer ter mais, tudo isso tem um berço na mente. E nós temos sido inocentes demais. Temos largado a porta e a janela do quarto da mente aberta, por onde entra e sai pensamentos, ideias, projetos, que Satanás no meio do mundo vai jogando, os móveis de Tobias, lá de Neemias. Você não sente, você não percebe, mas é na televisão, é no filme, é na leitura, é na conversa,
é na rua, vão entrando. E a mente fica misturada. E é por isso, não é por outra razão, que Paulo, quando descreve a armadura do crente, diz que nós precisamos ter um capacete. E é por isso que Paulo também, em Coríntios, em Filipenses, diz quais são as receitas para a mente. Em 2 de Coríntios 10, 5, Paulo diz assim, a nossa luta, nossa milícia, não é com coisas carnais. Nós somos envolvidos diariamente por sofismas. Sofisma é aquela coisa que tem uma cara de verdade, um jeito de verdade, um cheiro de verdade, mas quando você abre, é uma mentira. Embalada num invólucro lindo, cheiroso, é um sofisma. Ele diz, olha, cuidado, faz uma coisa, leva todo o pensamento cativo à presença de Cristo. E em Filipenses ele diz, olha, tudo que for verdadeiro, faz esse teste, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, de boa fama, virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe como andar na direção da santidade? Guarda a mente, põe guarda na mente, sede sóbrios, e a palavra aqui é exatamente a antítese da paixão, que vai aparecer logo abaixo no verso seguinte. Ser sóbrio é ser anti-paixões, paixões no sentido de algo descontrolado, desequilibrado. Ele está dizendo, além de você amarrar, cuidar, vigiar, disciplinar, ser sóbrio, ser equilibrado, estável. Segundo como, para a gente caminhar para o final. Primeiro, guarde a mente, verso 13. Segundo, faça de Cristo o nosso modelo. Vamos fazer de Cristo o nosso modelo. Verso 14 e verso 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente no tempo da ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o procedimento. Então, esses dois versículos falam de filho e de molde, de modelo. Não vos amoldeis. Ou seja, agora, Pedro está apelando para um raciocínio biológico, genético. Pedro está dizendo, olha, temos um padrão, temos uma genealogia, temos um modelo da família, precisamos estar em conformidade com o nosso pai, como é que ele é, como ele pensa, como ele age, como ele reage, como ele faz. Paulo em Efésios diz que antes da conversão nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. Efésios 2, de 1 a 3, Paulo diz assim, nós estávamos mortos em delitos e pecados e éramos filhos da ira e filhos da desobediência, antes de irmos ao Senhor, antes do nosso novo nascimento. Mas quando nascemos de novo, nascemos, diz João na sua carta 1, 3:9, com uma divina semente, ganhamos o DNA de Deus. Se você fizer agora um teste de DNA, em qualquer laboratório, se ele for um bom laboratório, ele vai achar o DNA de papai, de mamãe e de Deus, porque quem nasceu de novo agora tem o DNA divino. Somos filhos, permanece em vós a divina semente. 1 de Pedro 1, 23, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, verso 23, diz, fostes regenerados de uma semente que não se corrompe, é incorruptível. O gene que nós ganhamos é o gene de Deus. E então Pedro está apelando para isso. Somos agora filhos da obediência,
não somos mais filhos da ira nem da desobediência. Então qual é a tua cara? É a cara do Pai. Para você ser a cara do Pai, você tem que deixar o Espírito Santo agir dentro de você. 2 de Coríntios 3, 28 diz que o Espírito Santo que habita em nós vai dia a dia, momento a momento, de glória em glória, transformando-nos à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, sabe como é que nós somos santificados? É quando diante de cada momento, de cada hora, de cada decisão, de cada acontecimento, de cada quadro, que o Espírito Santo que habita o nosso coração diz, sai que é furada. Quando ele diz, sai que é laço, sai. Sai que é furada, sai que é laço. Porque o Espírito Santo que habita em nós quer nos transformar a cada dia em pessoas mais parecidas com o nosso Pai. Ele é o nosso modelo. Não vos amoldeis às paixões que tinhais no tempo da ignorância. É a mesma orientação de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, mas vos transformeis pela transformação da vossa mente. Tudo tem a ver com forma, com modelo. Agora ele diz aí nesse verso, eu acho muito legal isso, que às vezes passa coisas lindas despercebidas, verso 15, que diz que essa santificação tem que estar em todo o vosso procedimento, finalzinho do verso 15, ou seja, não há endereço geográfico e nem há limite de áreas para que sejamos santificados, busquemos a santidade. Não há lugar onde você tenha que ser mais santo e menos santo. Não há endereço. E nem há área da vida. Nessa área aqui eu posso ser santo, mas nessa aqui não dá. A palavra diz, é para ser santo em tudo, em todo tempo, em todo lugar, a todo momento. É ser assim. A tradução popular desse verso seria a seguinte, fuja do esquema do mundo. Sai fora dos esquemas. Você não é daqui. Você não é do mundo. E quando ele apela nesses dois versos para a nossa genética, em outras palavras, ele está querendo dizer, a mudança genética que nós sofremos foi por dentro. Ninguém vê. É um DNA que está dentro das suas células espirituais. Agora chegou a hora de, do lado de fora, externamente, aparentemente, visivelmente, você revelar a genética que está dentro de você, diante de cada circunstância, de cada tentação, de cada proposta, de cada ideia, de cada sugestão, pula fora. Não entre no esquema. Revele do lado de fora o que há do lado de dentro. O texto fala em entendimento e fala em ignorância. Fala em sobriedade, fala em paixões. O que é que o texto está querendo dizer? Chegou a hora de você revelar que venceu a ignorância pelo entendimento e que a sobriedade venceu as paixões. Terceiro e penúltimo como de Pedro nesse texto, como se santificar? Como? Verso 16, obedecendo a palavra, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se você tem que ser santo por causa de todas aquelas coisas que nós já dissemos aqui, e se você quer caminhar para esse alvo, santificar a tua vida, viver uma vida dedicada a Deus, exclusiva de Deus, vencer essa vida espiritual de patchwork, de crente São Raimundo, ser de Deus, andar com Deus, dar a sua exclusividade a Deus, você tem que conhecer e obedecer a palavra. Sede santo, porque está escrito. A palavra de Deus diz isso. Razão mais do que fundamental é essa. Quer ser santo? Vai ler e conhecer a palavra. Santificai-vos, porque está escrito.
Lembram de João, Evangelho 17:17? A oração de Jesus ao Pai? Pai, santifica-os na verdade. A tua... Vamos falar? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra santifica. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você conhece a Bíblia, quando você decide viver as Escrituras, você está sendo trabalhado por Deus, está sendo santificado. Você vai conhecendo como é Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Como é que você quer andar com Deus, dizer que é de Deus, dizer que é povo de Deus? Você não conhece a Bíblia. Como é esse Deus que você diz que é dele? Como é? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele pede, o que ele não pede? Como você é de Deus, você não conhece a Bíblia? Irmãos, nós costumamos desprezar as coisas mais banais, buscando coisas profundas. Mas as coisas profundas estão construídas sobre as coisas aparentemente mais banais. Se você não tem alicerce, não adianta construir um Empire State de 200 andares. Se não tem alicerce, orar e ler a Bíblia é tudo. Não adianta correr daqui para ali, buscar o irmão isso, o irmão aquilo, o profeta isso, o profeta aquilo, ter 77 dons, falar em 987 línguas. Se você não ora e não conhece a palavra, cuidado que está no laço, está no engano. Porque os parâmetros de avaliar a vida, de avaliar todas as coisas, até as coisas espirituais, é o que a palavra nos ensina. Vai gastar tempo com a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu já estou num outro nível. Tá? Que nível? Coisa nenhuma. Só tem nível quem começa pela Bíblia. Quem não conhece a Bíblia está no nível 0. Está parado. A Bíblia é luz que guia, é espada para guerrear. Vídeo de Jesus no deserto, guerreando e vencendo contra o diabo só com a palavra. É alimento que faz crescer e amadurecer. Diante de cada decisão, de cada opção, de cada proposta que esse mundo apresenta, distante de Deus, inimigo de Deus, você tem que sempre perguntar: é isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia ordena? A Bíblia concorda com isso? Se disser não, foge que é laço, sai que é armadilha. Para se santificar, para andar com Deus, tem que conhecer a palavra. Última, para a alegria de todos, última, como do texto, verso 17, temendo a Deus, temendo a Deus, verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que você foi comprado, daquele comportamento fútil que você herdou dos seus pais, você foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, Cristo, Filho. Temor aqui não é apenas ter medo, mas é sobretudo respeitar, reverenciar, andar quebrado e quebrantado. Pedro está em últimas palavras dizendo assim: será que você tem noção do que é chamar Deus de Pai? Será que você tem noção do que significa orar dizendo Pai? Pedro está dizendo o seguinte: realmente, a primeira e maior bênção de quem é salvo e nascido de novo, a primeira bênção, talvez a maior bênção que a gente ganhe na salvação, é poder orar, dizer Pai. Quem era filho da desobediência, da ira, inimigo de Deus, condenado, agora pela salvação pode olhar para Deus, coração aberto, e chamar o Senhor de Pai. E há tanto amor, tanta misericórdia nesse privilégio que a gente tem da salvação, que parece que a gente vai ganhando tanta intimidade, tanto relaxamento, que vamos começando a viver um pouco desrespeitosamente.
Vamos andando com Deus, com comportamento como se o Pai, Deus, fosse cego, surdo, sem ética, fraco. Ora, Pai, meu Senhor querido, e lá fora, ó. Pedro está dizendo, olha aqui, você não tem temor não? Você invoca Ele como Pai e sai quebrando pau? Como é que é isso? Será que você não percebe que esse Pai, Deus, amor, é também o juiz eterno, soberano, que julga todas as coisas e conhece todas as coisas? Olha, Ele não comprou você metendo a mão no bolso e disse assim, esse negócio de pecado, espera aí. Olha aqui, toma essas moedas aqui de ouro e prata, vou comprar você, tirar você do pecado com ouro e com prata. Não, não, não. Ele diz assim, olha, ele teve que meter a mão no bolso do coração, tirar o filho, fazer o filho encarnar, morrer na cruz, derramar sangue inocente, por causa disso que se chama pecado. Isso aí que você está se enrolando, se refastelando, se sacudindo, achando legal e dizendo, Pai, Pai, Pai. Você não teme não? Pelo preço do pecado, o maior valor que o Senhor pagou foi entregar o seu próprio Filho. Sede santos, porque eu sou santo. É hora de revermos nossa vida em patchwork. É hora de definirmos de quem somos, que relação temos com Deus, o que fazemos fora do templo, o que fazemos fora desse arraial, o que fazemos como forasteiros e peregrinos dispersos por toda a Ásia. Será que você mimetizar, ser igual, ter medo de ser diferente, não faz você perder exatamente a razão de estar aqui? Por que que Deus não chamou você logo para o céu quando você se converteu? Por que que você continua aqui? Porque você e eu estamos semeados, dispersos. Temos uma missão. E a única razão de termos essa missão é sermos santos, diferentes, ter propostas, ter ideias, alternativas, ser diferente mesmo. Jesus diz, olha, eles não são do mundo, o mundo os odeia. Se você está querendo ficar muito bonzinho, muito bonitinho, ser aceito, todo mundo no seu trabalho, na sua escola, no seu escritório, na sua rua, bater nas suas costas, dizer gente legal, gente boa, esse é dos nossos, cuidado, nós não somos dos nossos, nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós somos de Deus, somos povo de Deus, eleitos pela presciência de Deus em santificação do Espírito, sob a aspersão do sangue de Cristo. Estamos aqui porque somos filhos da obediência, estamos aqui para marcar as diferenças, para mostrarmos alternativas, para sermos atraentes, para podermos dizer, olha, para onde você está indo não vai dar em nada, vai dar na morte, venha porque eu sei qual é a viva esperança é andar com Deus, ser filho de Deus, ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, andar no céu, viver com Deus eternamente, temos uma viva esperança essa que é guardada, essa herança está guardada para mim e eu sou guardado para essa herança. Então cinja o entendimento, bloqueie a porta e a janela da mente, cuidado com o que entra na sua cabeça, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, cuidado com as opções de programas que você adota, cuidado com o lazer que você escolhe, não vai na onda. Não se integre, não seja bonzinho, não seja simpático, não seja atraente, seja de Deus, seja diferente. Nós estamos aqui porque temos missão, ministério, temos que ter em vista a viva esperança da volta e revelação de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ficar de pé. Quem nessa noite, como eu sou o primeiro. Estou aqui. Quem como eu acha que está vivendo em patchwork e quer viver uma vida identificada com a natureza do Pai e quer nessa hora dizer, Senhor, me perdoa e me ajuda, sai do lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos.
Eu vou pedir ao pastor Theo que faça a oração por nós, porque eu sou o primeiro a ficar aqui na frente hoje. Eu quero ser de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero ser diferente, eu não quero ficar preocupado se eu sou simpático, atraente, se todo mundo bate nas minhas costas, se diz que eu sou legal. Eu sou de Deus. Meu compromisso é com Deus e meu projeto é com Deus. Senhor, te damos graças por tua palavra tão clara, tão incisiva, tão direta ao nosso coração. Essa bendita palavra, sempre viva, eficaz, espada afiadíssima de 2 gumes. Ó Deus, obrigado, porque outra vez o Senhor, por seu Espírito que a inspirou, lançou luz no nosso coração para entendermos. Agora me abençoa o teu povo, nós, igreja santa separada, chamados todos para sermos santos. Dá-nos do poder que nos tem preservado a vida até o dia final, para cada instante, em todo o nosso procedimento, refletirmos a beleza indizível do teu rosto, da tua face, os teus traços perfeitos. Ó Deus, assim opera no seio, na vida, na estrutura, no coração, na alma, na experiência de cada um de nós, igreja do Senhor Jesus. Nesses dias difíceis, nesses tempos confusos, nesta hora em que há tantos sonidos incertos, obrigado pelo som tão claro da tua palavra ao nosso coração. Ó bendito Jesus, habilita-nos por teu poder que nos trouxe até aqui na salvação, a refletirmos a beleza da tua glória em todo o nosso procedimento, a honrarmos o Senhor Jesus, em quem desejamos nos modelar a cada dia, a cada hora. Onde o Senhor nos coloca como peregrinos, como forasteiros, obrigado por estas 1000 oportunidades de brilhar. Ajuda-nos a brilhar com intensa luz para o louvor da tua própria glória. Outra vez te louvo pela tua bendita e tão poderosa palavra ao nosso coração. Nos colocamos diante de ti juntos, no desejo de obedecermos a tua instrução para a nossa vida. Obrigado a Deus, em nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso glorioso e grande Deus. Amém.